Então, meus amores, essa é a lista de materiais que nós vamos estar utilizando para nós confeccionar aqui o nosso vestido, tá? Vou estar utilizando uma tesoura para corte, marcadores. Se vocês não tiverem marcadores, vocês podem estar utilizando um fio de outra cor aí, tá bom? Mas vai estar valendo do mesmo jeito. Vou estar trabalhando com a agulha aqui 2,25 milímetros, mas vocês podem trabalhar com a agulha da preferência de vocês. Porque aqui no rótulo ele pede para trabalhar com a 3,5 ou a 3,75, mas eu mudei de opinião, tá? Assim como vocês também podem, tá? Aqui eu vou trabalhar com a Lindon Fashion número 3, tá bom? Mas vocês podem estar trabalhando com qualquer tipo de fio. Bom, menos barbante, tá? Ninguém merece usar uma roupa de barbante. Mas o resto fica a critério de vocês, usa a imaginação de vocês. A cor também, vou estar trabalhando na cor branca, mas vocês podem estar trabalhando com a cor da preferência de vocês. O tubo de linha que eu estou utilizando aqui, ele mede aqui 150 metros, tá? 150 metros, ou 150 metros, isso mesmo. Como eu vou estar... Gente, me desculpa, aqui, ó, é 137 metros, tá? Então, como eu vou estar utilizando 7 tubos desse aqui, tá bom? Eu vou estar trabalhando aqui com 959 metros de fio, mas vocês podem estar trabalhando com o fio da preferência de vocês. E o resto fica com a imaginação de vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito por aqui, você aproveita, se inscreva, deixa o seu joinha se vocês gostarem, tá? Compartilhe se vocês puderem, mas também não é obrigado, tá bom, gente? E é isso, tá bom? Espero que vocês gostem do passo a passo de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vem comigo, pessoal, para mais um passo a passo. Beijo e até já. Então, vamos lá, meus amores. Vamos dar início aqui a nossa peça, trabalhando aqui um cordãozinho, tá? Vou dar meu nozinho aqui inicial, tá? E aqui agora eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Bom, pessoal, eu vou trabalhar aqui 200 correntinhas, tá? Trabalhei 10, então agora eu vou trabalhar minhas 190 e volto com vocês com a minha correntinha pronta. Trabalhei aqui minhas 200 correntinhas, olha como o meu cordão já tá bem comprido, tá? Então, eu vou trazer ele aqui devagarzinho, de uma forma que para ele não ficar virado, pegando assim por cima, tá? Ó, dessa forma, para ele não chegar virado lá no final. Com um jeitinho, olhando para ver se ele tá do lado certo, para não virar. Então, eu cheguei aqui no final, vou aqui na minha primeira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Desta forma, tá? Então, aqui eu já prendi o meu cordão, tá? Vou subir aqui agora 3 correntes. 1, 2 e 3, tá? Como eu preciso de um cordãozinho de separação, vou trabalhar aqui 4 correntinhas, tá? Vou trabalhar minha laçada, vou pular um ponto de base e vou no próximo e vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Trabalho uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Então, dessa forma, eu vou trabalhar por toda a minha carreira, tá, pessoal? Pronto, trabalhei toda a minha carreira, tá vendo? Ó, cheguei aqui no final, então, eu trabalho aqui a minha corrente, tá? Me resta 2 pontos, mas isso aqui não voga em nada não, tá? Simplesmente eu vou pular os dois e vou aqui na terceira correntinha, onde eu subi o meu trabalho. A linha branca é meio ruim para trabalhar, tá, pessoal? Mas eu acho que com a explicação dá para vocês entender. Vou aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Desta forma, tá vendo? Ó, ficou maiorzinho um pouquinho, mas não tem diferença nenhuma não, tá? Caso contrário, vocês podem também tá pulando um aqui e vir aqui no próximo. Mas eu vou trabalhar o meu dessa forma. Então, eu cheguei aqui, o que eu vou fazer? Vou subir 3 correntes aqui mesmo, desta forma.
Vou aqui dentro do meu espaço, e aqui dentro do espaço eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1 e 2. Em cima do ponto alto, aqui, ó, em cima do meu ponto alto aqui, vou trabalhar um ponto alto. Vou no próximo espaço e trabalho mais 2 pontos altos, desta forma. E em cima do ponto, eu trabalho mais um ponto alto, ficando assim com 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Trabalho 3 correntes, 1, 2 e 3. Vou pular 1, 2 pontos de base e vou aqui no terceiro e vou repetir aqui, ó, um ponto alto em cima do ponto alto, dentro do espaço, 2 pontos altos, e em cima do ponto, um ponto alto, dentro do espaço, mais 2 pontos altos, e em cima do ponto, mais um ponto alto, ficando assim com 7 pontos altos. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira, tá? Com 7 pontos altos aqui, né, dentro dos nossos espaços, pula 2 pontos de base, trabalha 3 correntes, e assim vocês vão seguir. Trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira, tá? Observa como ficou, como tá ficando, tá? E aqui eu vou terminar. 1, 2, 3 correntes novamente, vou pular os 2 que me restou aqui, ó, 1 e 2, e vou aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Desta forma, vou caminhar aqui até o próximo, não dá de vocês verem, porque a linha é branca, mas bem aqui na frente tem um próximo ponto. Trabalho aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Vou no próximo e trabalho um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Observe que aqui nós ficou com um ponto, tá? Então, a gente, como nós diminuiu aqui um ponto, aqui também não será diferente. Então, esse ponto aqui, a gente não vai trabalhar ele, tá? Então, agora, simplesmente eu trabalho uma corrente, tá? E vou dentro do meu espaço aqui, dentro do meu espaço, e vou trabalhar aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Desta forma. Uma corrente, e agora eu vou no próximo aqui, ó, vou pular o primeiro e vou no segundo, e vou repetir aqui meus 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Desta forma, tá? Uma corrente, vou dentro do meu espaço e trabalho aqui os meus 3 pontos altos. E dessa forma eu vou trabalhar por toda a minha volta. Pronto, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha, tá? Com 5 pontos altos aqui na diminuição e aumentando aqui dentro do nosso espaço 3 pontos altos. Então, cheguei aqui, trabalho minha correntinha e vou na terceira e prendo com ponto baixíssimo. Vou repetir o mesmo processo, vou caminhar até o próximo à frente com ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes e aqui vou trabalhar um ponto alto. Aqui, vou no próximo e vou trabalhar outro ponto alto. E o último aqui eu vou deixar sem trabalhar, vou ficar somente com 3 pontos altos aqui em cima do meu motivo. Uma corrente, vou no primeiro ponto aqui, tá? No meu primeiro ponto, e trabalho 2 pontos altos aqui dentro, dessa forma. Vou no próximo, trabalho um ponto alto, e no último vou repetir 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu fiquei com 5, tá? A mesma coisa que nós trabalhamos nessa carreira anterior. Aqui eu tenho 5 pontos altos. E agora eu vou repetir uma corrente, pulo um ponto de base e vou no próximo e trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base, ficando assim com 3 pontos altos. Desta forma, uma corrente, vou aqui nos meus 3 pontos e aqui vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Um ponto alto no próximo. E aqui no último, 2 pontos altos no mesmo espaço. E dessa forma, eu vou trabalhar por toda essa volta, tá bem? Trabalhei aqui toda a minha carreira, tá? Então, cheguei aqui no final, vou trabalhar o mesmo processo. Uma corrente, vou na minha terceira correntinha
e prendo com ponto baixíssimo. Vou repetir o mesmo processo, vou caminhar um passo à frente e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes, tá? E agora, eu vou trabalhar 4 correntes, porque uma de separação, eu trabalho 4 correntes e vou no próximo aqui, ó, e vou repetir aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou no próximo e trabalho um ponto alto, vou no próximo, vou repetir um ponto alto, no próximo a seguir um ponto alto, e aqui no último eu vou trabalhar 2 pontos altos junto. Observa que nós voltemos a ficar aqui novamente com 7 pontos altos, a mesma coisa que trabalhamos aqui na nossa primeira carreira. Então, aqui nós temos 7 pontos altos, tá vendo? Ó, tá? Então, aqui eu trabalho uma corrente, vou aqui no meu, em cima do, entre um e outro, aqui no primeiro, e trabalho um ponto alto. Uma corrente, e vou repetir aqui meus 7 pontos altos, tá? 2 no início, e um para cada ponto, e aqui no último, eu trabalho mais 2 pontos altos. Aqui, desta forma. 1 e 2. Viu? Olha como nosso trabalho tá ficando. Então, vocês trabalham dessa forma por toda a carreira e eu já volto. Trabalhei aqui toda a minha carreirinha, tá? E cheguei aqui no final novamente. Vou vir aqui agora na terceira correntinha, uma, duas na terceira, e vou prender com ponto baixíssimo. Vou na próxima e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Vou na próxima, outro ponto baixíssimo. E aqui na próxima, tá? No próximo ponto aqui, trabalho um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntes. Vou no próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui no próximo, outro ponto alto, tá? Observa que aqui nós já temos 5 pontos novamente. A mesma coisa que trabalhamos aqui nessa carreirinha, tá? Ou então aqui, nessa próxima aqui. Vamos repetir aqui agora uma corrente. Vou vir aqui dentro do meu espaço aqui no primeiro ponto. Trabalho aqui um ponto alto. E em cima do ponto, trabalho um ponto alto. E dentro do próximo, do espaço, eu trabalho outro ponto alto, tá? Observa que aqui agora nós estamos repetindo o mesmo processo desta carreirinha aqui, tá? Ó, 3 pontos altos. A diferença é que nós não tem aqui as 3 correntinhas, tá? Então, nós trabalhou aqui dentro do espaço um ponto alto, em cima do ponto um ponto alto e dentro do espaço outro ponto alto. E fiquemos novamente com 3 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar novamente uma corrente, pulo o primeiro ponto e vou no próximo, e vou repetir aqui meus 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. O último a gente não trabalha. O último a gente vai pular, tá? Da mesma forma, e vou repetir aqui novamente, dentro do meu espaço, um ponto alto, em cima do ponto, um ponto alto, dentro do espaço, outro ponto alto, tá bom? Então, aqui nós estamos repetindo a nossa carreira de 5 pontos altos novamente, tá bom? Então, vocês seguem por toda essa carreira aí, tá bom? Pronto, eu trabalhei aqui toda a minha carreirinha, tá, ó, com 3 pontos altos, e aqui também trabalhei 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui na minha terceira correntinha e vou repetir o mesmo processo. Um ponto baixíssimo, vou até o próximo, aqui trabalho outro ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes, vou no próximo e trabalho aqui um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Voltei a novamente trabalhar esta carreirinha de 3 pontos altos, tá? Trabalho aqui uma corrente, vou aqui, ó, nos meus 3 pontos do meio. No primeiro ponto, vou trabalhar aqui 2 pontos altos, tá? Vou no próximo, trabalho um ponto alto. No próximo, vou repetir novamente 2 pontos altos. Desta forma, uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto, tá? Então, dessa forma, nós vamos trabalhar por toda essa carreira. Aqui nos 3 pontos, vamos repetir aqui 5 pontos altos.
2 no começo, no pronto a seguir e 2 aqui no final, tá? Então, dessa forma, vocês vão trabalhar aí, tá? Por algumas carreiras. Então, observa que a gente tá indo trabalhando com aumentos e diminuição, tá bom? Então, vocês vão trabalhando aí por algumas carreiras, tá? Quando vocês trabalhar essa próxima carreira, vocês já vão vir aqui trabalhando um ponto alto igualmente aqui. Mas isso eu vou trabalhar essa carreira e já volto com vocês. Trabalhei aqui toda a minha carreirinha, tá? Com 3 pontos altos e aqui com 5 pontos altos, tá? Carreira de número 7. Então, vamos aqui, uma, duas, na terceira correntinha, eu vou prender novamente. Vou caminhar um passo à frente, trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, tá? E aqui agora eu trabalho, né, uma corrente a mais, tá? Que é para nós vir já direto no nosso trabalho, que é equivalente a um ponto alto. Então, eu venho aqui no meu primeiro e vou trabalhar aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou aqui no próximo e trabalho um ponto alto, no próximo outro ponto alto, no próximo outro ponto alto e o último 2 pontos altos junto no mesmo espaço. Uma corrente, pulo um ponto de base e vou aqui no meio dos 3 e trabalho um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo e vou repetir aqui novamente os meus 7 pontos altos. Então, vocês trabalham por toda essa carreira, tá? E vocês, se quiser aumentar, vocês vão aumentando aí por algumas carreiras. Eu vou trabalhar aqui agora por algumas carreiras e já volto com vocês, tá? Porque quando eu tô aqui na 8ª carreira, quando eu tiver atingido o meu tamanho que eu preciso, eu volto com vocês, tá bom? Então, vocês continuam aí a 8ª e eu volto com vocês quando eu atingir o tamanho ideal. Bom, pessoal, trabalhei aqui 2 carreiras a mais, tá? Eu trabalhei 8 carreiras aqui com vocês, tá? Deixei vocês na 8ª carreirinha. Então, depois daí eu finalizei a 8ª e fiz a 9ª e a 10ª, tá? Então, eu cheguei aqui, eu atingi o tamanho que eu preciso. Então, aqui agora, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 motivos para finalizar com o último ponto alto, que é esse aqui. Então, quando eu cheguei aqui no 6º motivo, eu marquei, porque eu vou aqui, eu vou fechar ele, será a minha cava do meu braço, tá bom? Então, tá bom, vamos lá. Então, aqui agora, eu vou subir, tá? 27 correntinhas, tá? Vou fazer 27 correntinhas aqui. Trabalhei aqui as minhas 27 correntinhas, então eu vou segurar ela aqui de um jeito para elas não virar e vou puxar aqui meu pano, tá? Vou pegar meu pano aqui, vou trazer até onde eu marquei aqui, tá? Então, aqui eu vou dar a minha laçada e vou aqui onde trabalhar, onde seria um único ponto alto, trabalhar um ponto alto. Então, trabalhei um ponto alto aqui. Por que eu fiz 27? Porque essas 3 primeiras aqui será o meu último ponto alto, igualmente esse quando eu trabalhar essa volta, tá? Então, aqui eu continuo uma corrente, vou aqui no próximo e vou trabalhar 5 pontos altos. 2, 3, opa, é com aumento, né, gente? Me desculpa. É 7 pontos altos aqui, né? Porque nós temos 5. Venho aqui, trabalho 2 pontos altos. Venho a seguir, trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base. E no último, eu trabalho novamente 2 pontos altos. Desta forma. Vou continuar aqui uma corrente, vou no próximo e trabalho um ponto alto, tá? Então, eu já marquei até onde eu tenho que trabalhar, pessoal, aqui, tá? Pra mim voltar aqui com vocês. Quando eu chegar aqui no meu marcador, que eu já separei também, tá? Pra mim fazer a mesma coisa aqui, ó, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, trabalhei aqui toda a minha lateral e cheguei aqui aonde eu tenho o meu marcador, tá? Então, aqui eu vou tirar a primeira parte, vou deixar do outro lado pra mim não me perder, tá? Vou repetir o mesmo... Nossa, reganhou aqui o negócio.
Vou repetir o mesmo processo, trabalho uma corrente, venho aqui e trabalho um ponto alto. Aqui agora eu não vou trabalhar 27 correntinhas, tá? Porque o início do meu trabalho é aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho 27, mas desse lado aqui eu vou trabalhar 14, tá? Porque depois vocês vão entender. Então, agora eu vou trabalhar meus 14 correntinha e já volto. Pessoal, me desculpa, não é 14, tá, pessoal? É 24 correntinha, tá? Vocês me perdoem. A primeira aqui foi 27 e essa aqui que nós vamos subir agora será 24 correntinhas, tá bom? Então, vocês trabalham as 24 correntinhas de vocês e eu já volto. Pronto, 24 correntinhas trabalhadas e vou repetir o mesmo processo, tá? Vou contar aqui a 1, 2, 3, 4, 5, aqui na sexta, tá? Eu vou dar a minha laçada na agulha e vou vir aqui e vou prender normal, né? Que seria o meu ponto alto, desta forma, tá vendo? Ó. E aqui eu vou continuar trabalhando da mesma forma. Uma corrente, venho aqui e vou repetir meus 7 pontos altos. 2 no começo, e para cada ponto de base, um ponto alto. E aqui no último, novamente, 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Uma corrente, venho aqui e trabalho um ponto alto. Então, dessa forma, vocês vão trabalhar até chegar aqui novamente na correntinha e eu já volto. Pronto, trabalhei aqui toda a minha volta aqui, tá? E cheguei aqui na minha correntinha, onde eu falei para vocês, tá? Então, eu cheguei aqui, trabalhei meus 7 pontos altos, e agora eu trabalho uma corrente, e vou aqui nas correntinhas, eu vou contar 1, 2, na terceira, eu vou prender com ponto baixíssimo. Desta forma, tá vendo? Opa, minha agulha. Com ponto baixíssimo. Aqui, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Venho no próximo ponto da minha correntinha e vou trabalhar um ponto alto, desta forma. Uma corrente, vou pular 1, 2, na terceira correntinha, vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto alto, no próximo outro ponto alto, no próximo outro ponto alto, no próximo também. Então, aqui eu tenho 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 na minha correntinha. Trabalho uma corrente, eu vou pular 1, 2 no terceiro, na terceira correntinha, vou trabalhar aqui um ponto alto, na próxima outro ponto alto e na próxima outro ponto alto, ficando assim com 3 pontos altos, tá? Desta forma. Então, aqui eu trabalho uma corrente novamente e vou pular 2 pontos de base e vou repetir aqui novamente meus 5 pontos altos, tá? Trabalhei aqui meus 5 pontos altos, trabalho uma corrente, vou pular 1, 2 pontos de base. No terceiro, eu vou trabalhar novamente meus 3 pontos altos, um para cada ponto alto que eu tenho de base aqui, ou correntinha. Desta forma, tá vendo como ficou? Trabalho aqui uma corrente e já vou direto aqui nos meus 7 pontos altos. Então, vou pular o primeiro, vou no segundo, e aqui vou trabalhar 5 pontos altos, um para cada ponto alto que eu tenho, lembrando que o último eu pulo, tá? Então, aqui, ó, aqui nós temos 5 pontos altos, então, aqui em cima do nosso leque, nós vamos também ficar com 5 pontos altos, tá vendo? E agora eu vou continuar o meu trabalho. Venho aqui do lado e trabalho um ponto alto, dentro, em cima do meu ponto, um ponto alto, desta forma. E dentro do outro espaço, outro ponto alto. A mesma coisa nós temos aqui deste lado, tá vendo? Ó, aqui 3 pontos altos, aqui 5 pontos altos, e aqui 3 pontos altos, 5 pontos altos, 3 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto e vou repetir meus 5 pontos altos, e assim eu vou trabalhar até chegar novamente aqui nesse espaço aqui que falta e já volto, tá? Cheguei aqui, ó, na minha outra correntinha, tá? Trabalhei aqui, ó, meus 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, no meu último leque. Trabalho uma corrente, vou pular aqui o primeiro e já vou no próximo aqui, ó, um ponto antes. Ó, tem o primeiro,
Aqui no próximo, um ponto antes, vou trabalhar aqui um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. E na correntinha a seguir, um ponto alto. Observa que ele ficou novamente aqui com 3. Agora, eu trabalho uma corrente, pulo 2 pontos de base e vou no terceiro. E vou trabalhar aqui novamente 5 pontos altos para cada correntinha de base. Então, nesse caso, eu vou repetir aqui o mesmo processo que nós trabalhou aqui desse lado, tá? Vou repetir desse lado também, tá bom? Então, vocês trabalham aí, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, já trabalhei aqui meus 2 leques, então vamos chegando aqui ao final. Trabalhei minha correntinha, vou pular 1, 2, no terceiro, eu vou repetir aqui meus 3 pontos altos, um para cada correntinha de base que eu tenho em cima do ponto alto, eu trabalho meu ponto alto, viu? Uma corrente, e agora eu já vou para diminuição no meu leque, trabalhando 5 pontos altos, um para cada ponto alto que eu tenho, lembrando que o sexto a gente pula. Desta forma, tá vendo? Ó. Então, observa que do jeito que eu trabalhei de um lado, eu trabalhei do outro. Ó, tá tudo a mesma coisa, tá vendo? Ó. Então, aqui é o nosso início do nosso trabalho. Então, eu vou trabalhar toda essa lateral aqui e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, tá? No início do meu trabalho, tá bom? Aqui onde eu tenho minhas 3 correntinhas, logo à frente um ponto alto, então vamos finalizar aqui. Trabalho uma corrente, vou aqui no ponto, aqui no pezinho, ó, das correntinhas, e vou subir um ponto alto. E agora eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha, eu prendo. Observa que aqui eu já fiquei novamente com meus 3 pontos altos. A mesma coisa que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Então, agora, eu uni as 2 peças, tá bem? Aqui agora, como eu não quero mais iniciar meu trabalho a partir daqui, e sim a partir do meu leque, vou caminhar com ponto baixíssimo até o meu leque, lá. Pronto, cheguei aqui no primeiro ponto do leque, trabalho um ponto baixo, e vou no próximo e trabalho outro ponto baixo, dessa forma. Vou subir 1, 2, 3 correntes, e aqui agora eu vou repetir. Trabalho um ponto alto, no próximo outro ponto alto, ficando assim com 3 pontos altos. Desta forma, uma corrente, vou aqui no meu primeiro ponto dos 3 e trabalho aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo, um ponto alto e no próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. Observa que novamente nós estamos iniciando o nosso leque aqui, tá vendo? Diminuindo aqui e iniciando aqui, tá? Então, uma corrente, vou no próximo e trabalho aqui 3 pontos altos. Lembrando que o último nós não trabalha, ficando com 3 pontos altos. Uma corrente, vou no próximo aqui e trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa carreira, vocês vão observar que não diferenciou nada e que o trabalho de vocês vai continuar da mesma forma que nós estamos trabalhando. Então, vou trabalhar toda essa volta com vocês e já volto. Pronto, trabalhei toda a minha carreira, tá? Então, cheguei aqui novamente no meu finalzinho. Então, vamos finalizar aqui junto. Trabalhei uma corrente, vou vir aqui no primeiro dos 3 e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou no próximo, no meio, e trabalho um ponto alto. Aqui, aonde eu trabalhei um ponto baixíssimo que eu prendi, eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Pronto, ficando aqui com 5 novamente, também, da mesma forma, tá? Trabalho uma corrente, venho aqui na minha terceira correntinha, 1, 2, 3, e prendo desta forma, tá? Trabalho um ponto baixíssimo na próxima corrente, ó, no próximo ponto alto, e aqui vou subir meus 3 correntes. Trabalho uma mais, que é para ficar 4, tá? E a partir daqui, agora, eu vou repetir aqui meus 7 pontos altos. 1, 2 pontos altos no mesmo espaço, no próximo, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, no próximo, outro ponto alto, e no último, 2 pontos altos, tá?
Observa que eu tô aumentando o meu leque. Aqui agora onde eu tenho três pontos altos, eu trabalho uma corrente, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Uma corrente e vou repetir meus 7 pontos altos. Então, aqui agora não tem mais erro, vocês já observaram aí e já viram que não tem mais o erro. Quando vocês voltar na próxima, vai trabalhar aqui um ponto alto, aqui um dentro do ponto. E assim vai continuar com os aumentos, com a diminuição e os aumentos aqui, tá? Então, vocês aí agora, vocês vai trabalhar, tá? A peça de vocês. Eu vou trabalhar aqui na minha, tá? Até eu atingir o comprimento que eu preciso para minha peça. Assim que eu atingir o meu comprimento, eu volto aqui com vocês, tá? Então, vocês trabalham na peça de vocês e eu volto com vocês já já. Então, meus amores, trabalhei aqui, tá? Por algumas carreiras, tá? A partir do momento que nós fizemos aqui a nossa cava da nossa arquicila. Então, a partir daqui da nossa emenda, eu trabalhei uma, duas, três, quatro e tô na quinta folhinha, tá? No quinto motivo aqui, tá bem? Então, aqui, a partir daqui agora, eu vou descer a parte que é a parte do meus quadril, tá? Então, nós vinha trabalhando até essa carreira com uma correntinha, tá? De separação. Então, eu fechei aqui na minha terceira corrente, vou continuar aqui caminhando normalmente, igualmente nós vinha caminhando antes. Venho aqui em cima do terceiro ponto, tá? E agora, em vez de 4 correntes, eu vou subir 5. Uma, duas, três, 4 e 5, tá? Vou aqui no próximo aqui e vou trabalhar normal os meus 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não vai mudar nada, tá? 7 pontos altos. Aqui aonde nós trabalhava uma corrente de separação, vou trabalhar agora duas correntes, uma, duas. Se você tem um quadril bem mais largo, tá? O meu aqui não, meu quadril é pequeno, né? Eu não tenho esses quadrilzão todo, não, tá? Então, me deixa a desejar, mas é assim mesmo. Então, você que tem um quadril aí mais largo, outro mais ou menos, tem... você pode estar trabalhando 3 correntinhas aqui. Eu vou trabalhar 2 que é o necessário para mim, tá? Então, eu volto aqui e trabalho um ponto alto. Vou trabalhar 2 e vou repetir tudo novamente. A única diferença é que em vez de uma corrente, a partir dessa carreira, a gente vai trabalhar, tá? 2 correntes. E o resto continua tudo igual, tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu agora vou continuar aqui com 2 correntes e o mesmo processo do meu trabalho até eu atingir o comprimento que eu preciso, tá bom? Então, quando eu atingir o comprimento que eu preciso aqui para o meu vestido, eu volto com vocês. Pronto, meus amores, voltei aqui, tá? Tô aqui no tamanho que eu preciso para minha peça. Observe que ela já tá bem grande, tá? A partir do momento que nós fez aqui a nossa emenda, tá? Ó, da nossa arquicila que nós fizemos aqui. Então, eu trabalhei até atingir o tamanho, o comprimento que eu preciso para o meu vestido, tá? Então, ao total, eu trabalhei 9 motivos completos desses aqui, tá? Então, de lá para cá, eu trabalhei 9 motivos. A partir daqui da axila, tá? Ó, a partir daqui das axilas, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, agora vamos dar continuidade à minha peça. Caso vocês queiram trabalhar maior a peça de vocês, vocês podem estar aumentando aí, tá? Tá bom, gente? Então, eu vou parar por aqui. Então, eu coloquei aqui um marcadorzinho, então, vamos lá. A partir daqui, eu vou na correntinha e vou prender, normal, tá? Aqui, aonde eu prendi, vou subir uma, duas, 3 correntes. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos aqui. Agora, eu vou aqui no espaço e vou trabalhar mais 2 pontos altos.
desta forma, tá? Então, aqui nós temos 4 pontos altos, 2 em cima do ponto e 1 no espaço. Vou trabalhar 2 correntes e vou contar 1, 2, 3. No terceiro espaço aqui, eu vou prender com ponto baixo. 1, 2 correntes, vou diretamente aqui no meu próximo espaço e vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro do meu espaço. Vou em cima do ponto, aqui em cima do ponto, e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Desta forma. Vou do próximo espaço aqui do lado e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Ficando aqui agora com 6 pontos altos, 2 para cada espaço que eu tenho, tá? Novamente, 2 correntes. Vou contar 1, 2, 3 no aqui. Eu vou prender. Opa, vou prender, gente. Não é trabalhar um ponto alto, não. Tá? Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto, eu prendo com ponto baixo. 1, 2 correntes. Vou novamente dentro do meu espaço e vou repetir novamente 2 pontos altos. Em cima do ponto, mais 2 pontos altos. No próximo espaço aqui, mais 2 pontos altos. E assim eu vou seguir por toda esta carreira, tá bem? Pronto, trabalhei toda a minha volta, trabalhei 2 correntes, vou contar 1, 2, 3 no quarto ponto. Eu prendo com uma corrente, ou um ponto baixo, 1, 2 correntes novamente. E aqui no espaço, aonde nós tem que trabalhar mais 2 pontos altos, lembra? Aqui nós trabalhou 4, mas a gente vem trabalhando com 6. Então, nós vamos completar aqui os 2 últimos pontos. Pronto. Então, agora nós temos 6. Prendo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, aqui, gente, eu vou cortar meu fio, tá? Porque eu não quero o início do meu trabalho aqui. Então, eu dou uma laçadinha aqui e deixo ele desta forma que está aqui. E já vou aqui, ó, no próximo motivo a seguir, na frente, aqui no primeiro ponto, aqui, ó. E vou inserir meu fio aqui mesmo, tá? Vou amarrar meu fio aqui, tá? E vou continuar a partir daqui, tá bem? Então, aqui agora eu vou repetir, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, tá? No mesmo espaço, vou trabalhar 2 pontos altos, desta forma. Nossa, que eu tô com alergia braba, gente, vocês não reparem, tá? Vou trabalhar uma corrente de separação, tá bem? E vou aqui no próximo ponto alto, dessa forma. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente, se eu não tô meio confusa. É, vou aqui no próximo e trabalho mais 2 pontos altos. Dessa forma. Uma corrente de separação. E vou no próximo. E trabalho mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação, vou no próximo e trabalho mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação, vou no próximo, mais 2 pontos altos. No mesmo espaço. Uma corrente de separação, vou no próximo, mais 2 pontos altos. Desta forma. Tá vendo? Então, aqui eu tenho 6 motivos de 2 pontos altos separados por uma correntinha de separação. Aqui agora, nessa carreira anterior, nós trabalhamos 2 correntes. Então, a partir de agora, nós trabalhamos uma corrente. Vou no meu ponto baixo aqui e prendo com ponto baixo. Uma corrente e já vou no próximo ponto e vou repetir o mesmo processo. 2 pontos altos para cada ponto alto de base, uma corrente de separação e novamente 2 pontos altos. Ó, uma corrente de separação, novamente 2 pontos altos. E eu vou seguir dessa forma aqui, tá? Por toda essa carreira, tá, meus amores? Então, vocês trabalhando de vocês aí, tá? Que eu já volto. Pronto, trabalhei aqui, olha como tá ficando o meu trabalho, tá? Toda a minha carreira. Então, eu cheguei aqui no final, trabalhei meu último ponto baixo, aqui, minha correntinha, e vou na terceira correntinha aqui e vou prender com ponto baixíssimo. Desta forma, aqui. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou no ponto a seguir aqui, no mesmo espaço aqui, ó. E vou trabalhar aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. Desta forma. Uma corrente,
Vou aqui, ó, no próximo aqui, ó, no primeiro ponto aqui do lado aqui, e vou trabalhar um ponto alto. Vou dentro do meu espaço e trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Aqui. Uma corrente de separação, tá? Vou aqui no meu primeiro ponto e trabalho um ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. Desta forma, aqui. Uma corrente de separação, vou no próximo, um ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. Uma corrente de separação, vou no próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente de separação, vou aqui no início aqui, um ponto alto e dentro do espaço, 2 pontos altos. Pronto, tá? Olha como tá ficando, tá vendo? Ó. 3 pontos altos para cada ponto aqui, tá? Então, aqui agora eu não tenho mais, não vou dar mais trabalhar a correntinha, eu vou simplesmente laçar minha agulha e já vou direto no próximo aqui, trabalho um ponto alto e no lado, 2 pontos altos, no mesmo espaço. A mesma coisa, uma corrente, vou no próximo, um ponto alto, dentro do espaço, 2 pontos altos, formando aqui o nosso leque, tá? E vocês vão trabalhar dessa forma agora, por toda essa carreira. Trabalhei toda a minha carreira aqui e voltei novamente, tá? Cheguei aqui no final, simplesmente eu vou prender na terceira correntinha, desta forma. Vou subir uma, duas, 3 correntes novamente. E agora, vou no próximo aqui e trabalho um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Novamente, fiquei com 3 pontos altos aqui. Uma correntinha de separação, vou no próximo e vou repetir. Um ponto alto, vou no próximo ponto, outro ponto alto no próximo ponto, outro ponto alto. Observe que eu não tô mais trabalhando 2 pontos altos, tá? Em cada ponto. Então, agora é só assim, uma corrente, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base que eu tenho, tá bom, pessoal? Desta forma, tá? Vou trabalhar até chegar aqui, tá bom? Pronto, cheguei aqui até o meu próximo leque, tá vendo? Então, aqui eu vou repetir. Dou minha laçada, vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base que eu tenho. Uma corrente, vou no próximo e vou repetir tudo novamente. Eu vou trabalhar isso por toda essa carreira, tá bem? E vocês trabalham aí. E olha como tá ficando. Pronto, meus amores, trabalhei toda a minha carreira e vou aqui na terceira corrente e prendo com ponto baixíssimo. Novamente, aqui eu vou cortar meu fio, tá? Vou dar um nozinho aqui para prender ele. E estamos aqui, ó, com 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos aqui, tá? Então, eu vou pular aqui um motivo desse, tá vendo? Aqui, esse motivo. Aqui, entre um motivo e outro, eu tenho 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Então, eu vou vir aqui no primeiro, aqui, no primeiro dos 6, e vou inserir minha agulha novamente. Vou trabalhar aqui um nozinho, tá? Ó. Vocês dão um nozinho aí do jeito que vocês sabem. E a partir daqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntes, tá? Aqui agora, ó, vou dar minha laçada, vou no próximo ponto aqui que eu tenho os 6 pontos altos, né? Trabalho um meio ponto. Vou no próximo, trabalho outro meio ponto. Vou no próximo, outro meio ponto. Tô com 4 meio ponto. Vou no próximo, trabalho outro meio ponto. Vou no próximo, outro meio ponto. E observa que eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 meio ponto na agulha. Então, eu passo todas de uma vez, desta forma, tá? Trabalho uma corrente, e agora eu vou aqui no próximo aqui, e vou continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho. Desta forma. Uma corrente, vou no próximo e vou repetir o mesmo processo, tá? Ó. Desta forma, uma corrente, vou no próximo, vou repetir o mesmo processo. 3 pontos altos para cada ponto de base, uma corrente, 3 pontos altos para cada ponto de base que eu tenho. Novamente, eu cheguei aqui no espaço,
aonde eu tenho 6 pontos altos juntos, tá? Vou repetir o mesmo processo, dou minha laçada, tá? Ó, dou minha laçadinha e vou aqui. Trabalho aqui, ó. Opa, trabalho uma corrente de separação. Não tem corrente, me desculpa. Vou aqui no próximo ponto e trabalho um meio ponto, vou no próximo outro meio ponto, vou no próximo outro meio ponto. E assim, ó, vou trabalhar meus 6 meio ponto. Desta forma, passo todos de uma vez. Prendi novamente uma corrente e vou no próximo. Tá? Ó. Então, dessa forma que vocês vão trabalhar agora por toda esta carreira. Bom, gente, cheguei aqui ao final, tá? Novamente, trabalhei com toda a minha diminuição aqui, tá? Na lateral aqui. E cheguei aqui no final. Então, eu vou aqui, ó, no meu primeiro ponto, aqui em cima do ponto, e prendo com ponto baixíssimo. Trabalho uma correntinha. E agora, eu vou trabalhar o ponto caranguejo. Muita gente conhece, tá? Então, eu venho aqui no próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Viro novamente, vou no próximo ponto a seguir, pego o meu fio, trago os dois e dou o meu nó. Vou aqui no espaço onde eu tenho aqui meu primeiro ponto, dentro do espaçozinho, pego meu fio lá atrás, puxo e passo. Bem aqui eu tenho um ponto no meio também, venho aqui dentro do ponto e faço a mesma coisa. E passo. Vou no ponto a seguir e vou repetir o mesmo processo, tá? Venho aqui, insiro, vou lá atrás, pego o meu fio, volto e prendo. Vou aqui no próximo, a mesma coisa. Aqui dentro do espaço eu tenho um ponto e a mesma coisa. E assim eu vou seguir por toda esta carreira, tá, gente? Até eu chegar novamente aqui, tá vendo? Então, vocês vão trabalhar dessa forma por toda a carreira de vocês e eu já volto. Pronto, meus amores, trabalhei toda a minha carreira, tá? Olha como ficou. Lindo, né? Então, cheguei aqui no final, vou trabalhar o meu último em cima do meu. E vou aqui no próximo e vou trabalhar o último. E vou aqui na primeira correntinha que eu fiz para virar. E aqui também vou trabalhar um ponto baixíssimo. Passando os dois de uma vez. Gente, mas é difícil passar ele, mas dá de passar. Tá? Pronto, passei, tá? E aqui agora eu só dou um nozinho e corto o meu fio, dessa forma, tá bem? Pronto. Desta forma, então, e agora eu vou voltar. Tá vendo como ficou? Tá vendo a minha barra do meu vestido? Ficou lindo, né? Sempre que eu posso trabalhar com esse ponto, rematando o final da minha peça, eu aproveito bastante porque eu acho realmente ele muito lindo, tá? Esse ponto caranguejo. Então, eu vou voltar com vocês aqui agora na parte da manga, tá? Eu já trabalhei uma, já adiantei uma aqui, tá? Ó, observa que eu terminei da mesma forma, tá? E agora vamos dar início aqui o outro lado junto com vocês, tá bom? Vou pegar meu fio aqui, tá? Vou vir aqui no meu primeiro ponto aqui e vou trabalhar aqui uma correntinha. Opa, vou dar meu nó, né, pessoal? Aqui. Dá um nozinho aqui em um ponto desses, pra ficar mais fácil. E aqui agora eu vou trabalhar um ponto baixo, tá? Trabalho aqui no próximo um ponto baixo no espaço que eu tenho dois pontos baixos, tá? E agora, para cada correntinha de base que eu tenho aqui, ó, da nossa correntinha do nosso Arquicila, eu vou trabalhar uma correntinha ou um ponto baixo. Desta forma, uma correntinha para cada correntinha de base que eu tenho, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui. E quando eu chegar aqui no final, tá? Do outro lado aqui, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no meu primeiro ponto alto do meu trabalho. Então, aqui eu vou repetir, vou trabalhar 2 pontos baixos dentro desse espaço. Vou no ponto a seguir e trabalho um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. E aqui dentro do espaço de uma correntinha que a gente tem,
eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho. No espaço de correntinha, eu trabalho 2 pontos baixos, tá? E assim eu vou seguir por toda essa carreira. Pronto, cheguei aqui novamente, tá? Então, eu vou aqui na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Aqui mesmo eu vou subir 1, 2, 3 correntes, tá? E agora, para cada ponto baixo de base que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto alto por toda a minha carreira, tá bom? Toda em pontos altos, desta forma. E já volto. Bom, meus amores, voltei aqui para explicar uma coisa para vocês, tá? Porque eu acabei esquecendo. Aqui, ó, aonde nós temos o início da nossa manga aqui, tá? Que é a nossa vira, a nossa droba, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos em cima aqui do meu ponto alto, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma diminuição. Trabalhar um meio ponto alto, 2 meio ponto alto, 3 meio ponto alto e 4 meio ponto alto. E passa tudo de uma vez, tá? E agora eu vou seguir trabalhando um ponto alto, normalmente, para cada ponto de base que eu vinha trabalhando. Quando chegar aqui no início do nosso trabalho, observe que nós também tem 4 pontos aqui, tá? Então, aqui vocês também faz a mesma coisa, tá bom, gente? Pronto, cheguei aqui no final e prendi aqui na terceira correntinha, tá bem? E olha aí como ficou, tá? Retinho, tá bem? A nossa manga aqui. Agora, eu vou subir aqui uma corrente e vou repetir o mesmo processo, o meu ponto caranguejo, tá? Ó, vou lá, passo, meto aqui dentro, vou, busco e prendo. Novamente, pego o meu fio e prendo. A mesma coisa que trabalhamos, pessoal, na barra, a gente vai trabalhar aqui na manga, tá bom? Então, vocês vão repetir o mesmo processo que vocês trabalharam aqui, tá? Aqui na manga. Então, eu vou terminar a minha e já volto. Pronto, trabalhei aqui, observa como ficou a minha manga, tá? Ó, então, agora vocês vão repetir esse mesmo processo do outro lado. A minha eu não preciso mostrar, porque eu já trabalhei elas, então, eu já adiantei também o outro lado já, tá? Mas vocês podem estar trabalhando aí. Então, vamos aqui agora na parte da argola, tá? Então, eu vou pegar meu fio aqui novamente, tá? Vou prender aqui em cima de um ponto, ó, tá? E vou dar meu nozinho aqui. Desta forma. Opa, que nozinho difícil, viu, gente? Nossa Senhora. Mas eu consegui. Dou aqui o meu nozinho. E aqui agora eu vou subir no mesmo espaço 3 correntinhas, tá? 1, 2 e 3, tá? Desta forma. Aqui agora eu tenho uma correntinha na minha frente, tá? Então, eu vou pular essa correntinha e vou na próxima e trabalho um ponto alto, tá? Dou minha laçadinha, pulo uma correntinha de base e vou na próxima e trabalho um ponto alto. Dou minha laçadinha, pulo uma correntinha de base e vou na próxima e trabalho um ponto alto. E dessa forma, pulando uma correntinha de base e trabalhando um ponto alto, eu vou trabalhar por toda a minha carreira e já volto, tá bom? Pronto, trabalhei toda a minha carreira aqui em pontos altos e cheguei aqui novamente e vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Trabalho uma corrente e novamente vamos trabalhar o ponto caranguejo. Volto aqui atrás e trabalho o meu ponto baixo, tá? Vou no próximo ponto aqui e puxo o meu fio e prendo. Vou no próximo aqui, puxo o meu fio e prendo. Não precisa mais eu explicar, porque a gente já trabalhou aqui nas mangas e aqui na parte da barra do nosso vestido, tá bom? Então, vocês continuam aí. Pronto, meus amores, olha aqui, ó, finalizei a minha gola. Observa como ela diminuiu e fechou bastante, né? Como ficou linda, né? Ó, a minha manga também tá finalizada. E aqui também na barra também tá finalizado. Só vou dar uma arrematada nesse fiozinho aqui só. Bom, gente, aqui a minha peça, o meu vestido, tá? Aqui da gola até o finalzinho aqui da minha barra, eu fiquei aqui com 82 centímetros de comprimento, tá? E de largura, aqui de largura,
tá? Eu tenho aqui 82 de largura, tá bom? E o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E se vocês gostou, não se esqueça de deixar aquele joinha aí pra mim. Não se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se puder, ativa o sininho de notificação pra você receber toda notificação de tudo que eu estiver postando por aqui, tá? Cada novidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus ilumine a todos e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui!